Olá, eu sou Davane Ribeiro, do Davane Atelier, e hoje estou aqui para apresentar o nosso terceiro vídeo. E hoje vou compartilhar com vocês a confecção de um suplás. O suplás é uma base emitida por tecido e a proposta é a gente fazer ele em dupla face. Qual é a função do suplás na mesa, né? Além de deixar a mesa bonita, uma mesa bonita sempre melhora o nosso apetite, a nossa convivência familiar, tem a função de proteger a toalha da mesa, né? Então a gente utiliza o suplás para que não haja respingo sobre a nossa toalha, né? É de origem francesa e ele é muito bonito e está muito em moda ultimamente. Tem muitos suplás que ele já vem revestido com tecido colado no MDF. Só que esse que eu vou apresentar hoje para vocês, a gente pode retirar, usar dupla face e ainda lavar. Para confeccionar essa peça, vamos utilizar o molde que estará disponível no nosso site, 2 quadrados de 47 por 47 no tecido da sua escolha, uma base de MDF de 33 centímetros de diâmetro. Essa base a gente encontra facilmente nessas lojas que vendem produtos em MDF. Elástico 1,10 m, um marcador de tecido, um desmanchador de costura, a tesoura de picotar ou a tesoura normal de corte. Vamos começar? Nós vamos pegar o quadrado cortadinho, 47 por 47, e vamos dobrá-lo ao meio, bem certinho aqui as pontinhas, e ao meio de novo. Eu vou colocar o molde. Esse molde é vamos pensar, um círculo com um diâmetro de 45, e aqui eu tô usando 1/4 do círculo, tá? Então, nós vamos posicionar o molde nessa base do quadrado, na base que tá dobradinha aqui inteira, tá? E aí eu vou pegar o marcador, pode ser, essa caneta é uma caneta que apaga com ferro, mas pode ser um giz. Se você for fazer no giz, você usa o lado do avesso. E aqui, ó, eu vou riscar o meu molde. Essa é uma maneira muito prática da gente cortar círculos. Tá? Risquei. Eu vou colocar um alfinete aqui para ficar um pouquinho mais firme, para ele não andar na hora que eu for cortar. Nesse caso aqui, eu prefiro já cortar com a tesoura de picotar, porque ela dá uma facilidade depois da costura para o círculo ficar bem certinho. Se você não tiver a tesoura de picotar, você vai cortar bem no risco, tá? Se você não tiver a tesoura de picotar, você pode cortar com a tesoura normal e depois dar uns piques na costura. Aqui, como o meu tecido é escuro, eu vou riscar com giz branco. Esse giz, ele também é mágico, ele também apaga com ferro. Vamos cortar novamente. Aí, ó, cortando assim, a gente vai ter o círculo bem certinho, ó, ele fica bem redondinho. Agora a gente vai colocar direito com direito. Certo, bem direitinho, e nós vamos alfinetar. Então, estando alfinetado, agora a gente vai para a máquina, vai passar uma costura em toda a volta e desvirar. Essa peça é uma peça muito prática, ela tem apenas 3 costuras. Vamos lá? Aqui na máquina eu quero apresentar para vocês essa peça, que é um guia de costura. Geralmente a gente usa o guia de costura assim para costuras retas, para a costura ficar com 3 pontos bem bonitinho, né? Principalmente quem é nova na costura, é uma peça muito útil. Ele também tem esse lado arredondado, e hoje nós vamos utilizar esse lado arredondado para a nossa costura também ficar certinho.
bem aqui no pezinho e esse pezinho tá, o guia de costura tá juntinho. À medida em que eu for virando, o meu tecido vai estar sempre encostado aqui no guia de costura. Dessa forma a minha costura redonda vai ficar bem certinho. Vamos lá? E vou cortar minha linha. Aqui vocês observem que eu usei linha branca na parte de cima e a preta na parte de baixo. É um detalhe para não dar sombra, tá? Eu costurei a volta toda, deixei tudo fechado e agora a gente vai abrir um pedacinho aqui pra gente desvirar o nosso círculo. Por que eu faço isso? Como é uma costura circular, é melhor a gente costurar inteiro e depois desmanchar para ele já ficar com a marca da costura. E aqui, ó, eu vou pegar a bordinha aqui e vou fazer uma marcação, vou dar um vinco aqui, tá? E aí nesse pedacinho que eu vinquei, eu venho e desmancho a costura. Vou cortar aqui os 3 pontinhos. De 3 em 3 é uma forma mais fácil da gente desmanchar. Tá? Ó, abri aqui um pedacinho do meu círculo. E aí a gente vai desvirar. Não precisa ser uma abertura muito grande, porque é uma peça fininha, ela vira super prático. Ou uma agulha de tricô, um hashi, as coisas que você tem para virar, só para dar uma acertadinha na costura. Agora eu vou lá no ferro, vou dar uma passadinha nessa minha peça, para daí a gente fazer o acabamento, tá? Ó, eu vou dar uma passadinha nela e já volto aqui para mostrar para vocês. Então eu fui lá, já passei, dobrei aqui, ó, que é onde a gente vai fechar. E agora a gente vai na máquina e vai passar 2 costuras. Uma bem na beiradinha e uma outra com 1,5 centímetro de distância, que é o local onde nós vamos passar o elástico. Tá ok? Vamos lá? Aqui na máquina, a gente continua com o nosso guia do lado arredondado. Eu coloquei na minha máquina a linha branca e a linha preta embaixo para dar um acabamento melhor, tá? Agora, nós vamos fazer a segunda costura. Eu puxei toda a minha agulha para a direita, eu vou jogar toda a minha agulha para a esquerda, tá? Vou colocar o pezinho de máquina bem na costura que eu fiz. Dessa forma eu tenho uma distância bem legal pro meu elástico, tá? E agora eu não vou usar o guia de costura, mas eu já tenho a costura redonda, ela mesma vai ser meu guia. Uma dica aqui, sempre quando você estiver costurando, também se você for iniciante na costura, sempre olha essa beiral do pezinho da máquina. Nunca olha pra agulha, porque a agulha acaba atrapalhando a gente sempre olha aqui, ó, no beiralzinho da máquina. Vamos lá. Então, agora, ó, a gente já fez aqui o canal para o elástico. Eu vou abrir um pouquinho com o desmanchador de costura aqui atrás. Então, a gente faz assim, ó, coloca aqui. Eu vou pegar só o tecido de baixo e vou fazer um buraquinho aqui, tá? Um cortezinho. Tá? Então, aqui nós vamos utilizar o passador de elástico, ó, eu prendi o elástico aqui, ele é assim, né? Ó, ele é abertinho, quase igual uma pinça, eu prendo o elástico aqui, essa argolinha ela prende, e agora eu vou passar ele aqui.
tá? Nós vamos passando o elástico. Ó, nesse tamanho aqui, a gente já percebe que dá para minha base de madeira entrar aqui tranquilamente, tá? Bom, aqui na junção do elástico, a gente pode dar um nozinho, só que eu não gosto, porque eu acho que ele não entra direito, fica um volume. Ou pode passar uma costura. Como ele é muito pequenininho, eu prefiro passar uma costura na mão. Eu dou vários pontinhos, tá, gente? Isso aqui tem que ficar muito firme, pra ela não ter perigo de soltar, conforme a gente vai lavar, vai utilizar, então, tá? Então, dei os pontinhos aqui, ó, ele ficou bem firme, e agora a gente passa pra dentro. Tá? Aí o nozinho entrou, agora sim eu vou dar um pontinho bem fechadinho, só pra fechar esse cortezinho que eu fiz, ó. Então eu vou colocar a agulha aqui. Muito fácil, né, gente? Aí, ó, tá pronto o nosso suplás. Agora a gente vai colocar ele na base de MDF. Tá? A base é assim, ó, que a gente compra. Mas já vem o MDF bem fininho, bem cortadinha certinho. Essa medida do molde para um suplás de 33 centímetros, ó, ele fica muito certinho, fica até